Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Sam. Boa noite. Maravilha. Vou esperar um pouquinho aí, né, turma? O pessoal tá chegando aí.
Então, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Maravilha. Vamos começar? Vamos começar então, turma? Então, beleza, Leuci. Tá bom, tranquilo. Pessoal, quem que faz o nosso DDS hoje? Rapaz, que silêncio. Boa noite, professor. Você está sabendo de algum problema que está acontecendo no Teams? Por enquanto, não. Mas o Leuci comentou agora, né, que a Raquel foi tentar entrar, mas ele deu algumas mudanças, uma mensagem esquisita e até mudou a senha dela, né? Então, pode ser que tá tendo alguma atualização aí, isso às vezes acaba pegando alguns usuários, né? Aqui no grupo aqui da sala, o Só tá com pessoal dificuldade. tá com dificuldade para entrar. Pouca Falou que não tá gente. nem abrindo. Vem abrindo. Nós só estamos em 6 pessoas, ó. Tem pouca gente ainda. E tem bastante gente, ó. É o Elito, o Matheus, a Mailma, Deixa eu ver se eu consigo puxá-los eles aqui. Vai falando os nomes aí, Bruno. Matheus. o Elito, Você lembra o sobrenome do Matheus? Matheus Henrique. Matheus Henrique. Liton. Tá aqui. Vamos ver se consegue puxar. Quem mais? A Mailma. Opa, boa noite. Valeu, Bruno. Obrigado, hein? Aí uma. Nada. Aí uma chamada aqui também. Aí deu certo. Tem o Gilson. Gilson, peraí. O Gilson. Puxando para cá também. Parece que deu certo. Não, ainda não. Por enquanto foi esses que falaram no grupo aqui. Tá bom, vamos ver. Valeu, professor. A Mayuma deu certo, o Wellington também deu certo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Matheus também deu certo. Professor, como é que vai prosseguir? Para aguardar, que vão arrumar esse probleminha? Não, vamos tocando, porque vamos tentando aí. Tô tentando puxar aqui, mas. Tô tentando puxar aqui vocês aqui, mas se não der muito certo, vamos tocar quem tá aqui mesmo, pessoal. É, que eu não consigo ver chat, eu não consigo ver nada, só falar aqui. Marlene também, professor. Marlene deve estar com algum probleminha. Vamos ver. Vou falar aqui no grupo. Eu também não tô conseguindo ver o chat, não, viu? Não tá, não? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Vocês estão ouvindo? Estamos sim, Gilson. Eu só não tô conseguindo visualizar nada na tela, professor, mas eu consigo ver vocês. Estranho. Vou fazer assim, será que se eu sair e entrar de novo, será que
E vocês também, será que dá uma atualizada? Professor, já desinstalei o aplicativo do celular, já entrei, já saí, já fiz de tudo e continua a mesma coisa. Vamos ver quem tá aí. Alguém conseguiu entrar normal, professor? Porque eu tô vendo que tem bastante gente reclamando no grupo. Teve uns 7, mais ou menos, que conseguiu entrar normal. Eu entro normal, mas assim, uns 3 dias atrás, ou 4, não sou muito bom com data, eu tive que fazer tipo uma atualização também. Eu tive que ler uns termos lá, concordar, que eu tive acesso. Boa noite. Boa noite. Tô tentando redefinir minha senha aqui, porque não tá entrando. Não tava nem pelo celular, nem pelo notebook. Não, tudo bem, Raquel. O pessoal tá com um pouquinho de dificuldade, aí deve estar tendo alguma, sei lá, alguma atualização, alguma coisa assim. Aí demora um pouquinho mais. Pelo celular. Vamos lá. Bom, puxei bastante gente aí. Vamos ver quem mais aqui dá pra gente puxar aqui. Tem mais alguém aí, Bruno, que você se lembra? Pessoal, tem mais alguém aí? Gabriela, professor. Gabriela, peraí. Ok. A Edneide. Edneide. Tá bom, beleza, Nilce. Vamos só tentar dar uma puxadinha de mais pessoas aqui. Vamos ver. Bom, pelo menos aí já estamos em 15. Mais alguém? Vamos ver se deu certo aqui com a Edneide. Tá ligando para ela. Gabriela deu certo. Chamou a Marlene, professor? Chamei. Ela não conseguiu acessar, não. Chamando de novo. A Cláudia também mandou mensagem agora. Ok, chamei a Marlene, Edneide, Cláudia, Gabriela. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Oi? Joyce, ok. E a Joyce não tá conseguindo, não. Chamar de novo.
A Joyce não conseguiu. Nem a Joyce, nem a Cláudia. A Cláudia até estava aí, acho que caiu de novo. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai tentando aqui. Quem pode fazer, então, o nosso DDS, então, hoje? Eu acho. Eu acho que vai ficar contigo mesmo, hein, Lilce? Deixa eu colocar aqui como apresentador aqui. Prontinho. Ó, alegria e tristeza ao mesmo tempo. Na hora que estiver pronto, pode arrepiar aí, tá? Enquanto isso, eu vou chamando aqui, ó, o pessoal aqui, ver se consigo ainda.
Muito bom, Lilce. Muito bom mesmo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Lilce? Não? Eu tava dando uma olhadinha aqui, que assim, é muito bem vista, né, as empresas que adotam, né, esse tipo de ação. E também há uma grande possibilidade, né, dessas empresas até conseguirem a certificação, né, o selo de qualidade do ISO 9001. É só para você ver o quanto isso é importante, né? Porque esse 5S, ele fala do desperdício, né? Ele fala da organização, ele fala da limpeza, ele fala ali como é que eu... É porque assim... Peraí, rapidinho. Então, eu vejo que esse 5S, ele engloba tudo, né? Ele engloba todas as ações realmente de cuidados, de segurança, e eu vejo que está muito relacionado, né, com o nosso curso, com a nossa área. E é isso. Mais alguém? Professor, boa noite, Pois não, pessoal. boa noite, professor. Já que ninguém. Deixa eu contribuir um pouquinho, só para Maior fazer autoridade em 5S, professor Claudemir, hein, professor? o que a Vanessa falou tem super sentido no que ela comentou aí, que é muito valorizado isso na empresa. Inclusive, está ligado às ISOs. Eu vejo que a Vanessa está bem interessada nessas ISOs e vai fundo, Vanessa. Você vai ver que é um negócio bem legal mesmo. Dia 16, foi sábado, né? Ontem, né? Foi comemorado o dia do profissional de asseio, né? Na verdade, a gente não fala pessoal de limpeza nas empresas, né? A gente fala pessoal asseio e conservação, né? Então, só para fazer uma homenagem para esses profissionais que sofrem tanto aí, né? Em querer colocar em dia aí a coleta seletiva nossa aí, então, às vezes não tenho instrução nenhuma, né, em relação a isso, né, professor? Exato. Mas eles apontam cada coisa, ó, pessoal, olha o saco de lixo aqui, o cara não sabe que é plástico, tem que jogar Então é um absurdo, como eles vestem a camisa em relação a isso, ao que eles fazem, e às vezes não se conforma com um colaborador do escritório inserir qualquer resíduo em local errado, né? Então, muito interessante aí, uma homenagem a todo o pessoal que faz parte de equipe de limpezas das empresas, tá? É isso, professor. Bem lembrado, excelente. Professor, eu participei, na empresa que eu trabalhava, eu participei do 5S. Eu achei, assim, muito interessante, né, que a gente separou um dia ali, onde a empresa toda se movimentou para tirar as coisas que não estavam sendo utilizadas, organizar os ambientes, tirar as coisas que estavam ali em desuso. Então, é incrível que a gente conseguiu tirar vários sacos assim grandes, cheios de coisas inutilizadas, né? E o ambiente ficou completamente diferente. Legal, gente, muito bom, né? Como diz a apresentação aqui, né? Então, e como a gente sempre fala, né? O local bagunçado, sujo, desorganizado também é inimigo número 1 da segurança, né? Então, ou seja, a chance de ter algum acidente, a chance de acontecer um princípio de incêndio, a chance de acontecer um acidente ambiental, né, acaba aumentando, né, naquele local sujo, né, naquele local desorganizado, naquele local bagunçado. Então acaba aumentando demais aí a chance de acidente envolvendo pessoas, acidente envolvendo equipamentos, envolvendo material, meio ambiente, envolvendo todos ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, o 5S a gente precisa utilizar ele aí para o nosso bem, né? Para o bem de todos e principalmente aí da segurança, né? A gente pode aproveitar, né, esse programa para fazer com que realmente a gente mantenha os locais aí, né, com boa organização, né, e a gente garante aí todo
a saúde e a segurança de todos naquele local. Muito bom, Lilson. E aí, só para mostrar aqui bem rapidinho um item aqui de 5S, aqui para vocês. Vamos lá, vou direto ao ponto aqui. Vou direto a um outro ponto aqui. Tá? Então, por exemplo, né? Quando a gente pode até criar aí, né, avaliações, auditorias, né, mecanismos para, né, saber se realmente ali o programa ele está funcionando. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer o lançamento do programa, a gente precisa criar o padrão de auditoria, a gente precisa criar o método de retorno das informações, né, que é o feedback aí, né? A gente precisa aí ter, né, aonde a gente quer chegar, né, a projeção de metas aí pelas instalações, pelos locais, tal, e etc., né? Elaborar o plano aí para que cada, né, área, que cada instalação aí atenda a todos os passos, né? Fazer aí também a autoavaliação, né, que é o self-assessment aí que o pessoal chama, né? E também fazer o reconhecimento e as auditorias, né? Então, o programa também ele deve ser verificado, né? Então ele deve ser checado, analisado para saber se realmente tudo que está acontecendo, né, tudo que foi feito, implementado do programa, se está funcionando, tá? Então, um programa que funciona muito bem, né, e a gente tem que aproveitar aí o programa para a nossa área aí também de segurança, tá? Então, ou seja, ajuda aí muito aí todos nós aí na questão de saúde, segurança e prevenção de acidentes aí, que é o nosso foco. Beleza, pessoal? Tudo bem. Então, vamos dar sequência aqui, turma. Quem que poderia fazer o DDS, o DDS aí para a próxima aula, de quinta? É bom, né? Mas é bom mesmo, pessoal. É muito bom. Ninguém, pessoal? Ninguém se habilita? Professor, pediram para chamar, a Rebeca pediu para chamar a Giovana, já consegui chamá-la, viu? Conseguiu? Ah, maravilha. Eu tava tentando puxá-la aqui. Beleza. E não é uma boa ideia, a Giovana? Eu acho que é, viu, professor? Pode ser, ela tá aí? Tá na escuta aí, Giovana? Boa noite. Boa noite. Para apresentar o trabalho, professor? É o DDS, só na DDS? quinta-feira. Na quinta? Na quinta. Tá bom, então. Tá bom? A turma aí te escolheu, falou, ah, Giovana, a pessoa tava querendo fazer tal. Opa, então, Nossa. depois você se acerta aí com eles aí. Ok. Tá bom, então beleza, professor. Professor, pode chamar a Bianca, fazendo favor? Oi, a Bianca. A Bianca eu chamei, ela não conseguiu. Vou chamar aqui de novo. Eu também tô chamando, ela não tô conseguindo. O Bianca. Fernando não chamei, vou chamar agora. Bom, tentei a Bianca aqui novamente. Bom, vamos lá. Fechado, então. Eu vou projetar aqui NR15 aqui, professor. Pois não, professor. O Fernando acho que tá conseguindo aí. Deu problema no Teams hoje? Deu. Entendi. Deu algum BOzinho aí que o pessoal tem um pouco de dificuldade para entrar. Tem vários que eu acabei chamando. Bom, pessoal, abrindo a NR15 aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse. A gente vai ler ela aqui, vamos fazer alguns comentários aqui, tá? Então, depois a gente já entra já no ruído, né, se der tempo hoje ainda, tá bom? Então, vamos lá. São consideradas atividades ou operações insalubres, né? As que se desenvolvem, tá? Então, as que se desenvolvem, né? Então, tem aqui, né? Acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 1, 3, 5, 11 e 12. Então, poxa, já está dando a letra aqui para a gente, né? Então, poxa, são consideradas operações, né? Atividades e operações insalubres, as que se desenvolvem acima do limite de tolerância. Né? Então, a palavrinha aí que a gente vem falando desde o começo, né?
desse componente, né? Limite de tolerância, nível de ação, né? Medidas de controle, né? Então, ou seja, aqui está falando já, né, limite de tolerância, então previsto nos anexos. Então, poxa, dentro desses anexos aí tem lá um parâmetro, né? E tudo que a gente for avaliar, o anexo 1, por exemplo, que é de ruído contínuo aí, né? É ruído, então lá já tem já os parâmetros já definidos por hora e o decibel, hora e decibel, o tempo, né? E o decibel. Então, ou seja, ele já traz já ali ele já mensura, né, esses valores e o tempo, e aí o que a gente precisa realizar? A gente precisa realizar as medições, né? E se a nossa medição der acima do que está lá, a gente vai chamar que está acima dos limites de tolerância, certo? Conforme NR, conforme NR15, né, item 15.1.1, foi encontrado os limites do anexo 1, tal, e assim vai, certo? Tá? Então, ou seja, então a gente precisa medir. Então já tem lá os parâmetros, a gente precisa fazer essa medição aí para garantir aí que está ou acima do limite de tolerância ou está, né, dentro do limite de tolerância ou abaixo do limite de tolerância, tá? Então vai ter lá acima do limite, dentro do limite e abaixo do limite, né? E a NR9 ela chama, né, esse que está dentro do limite, né, ela chama de nível de ação. Tá? Talvez depois a gente volte lá só para a gente entender melhor, senão acaba confundindo aí vocês. Nas atividades mencionadas nos anexos 6, 3 e 14, então, ou seja, são todos os anexos, certo? São todos os anexos. Comprovadas através do laudo de inspeção do local de trabalho, constante nos anexos 7, 8, 9 e 10, né? Entende-se, limite de tolerância para fins dessa norma a concentração ou intensidade máxima ou mínima. Tá vendo aí? Agora vai aparecendo cada vez mais, né, aqueles nomes que a gente vem falando, limite, nível de ação, né, limite de tolerância, né, concentração, intensidade mínima, máxima, né, tempo de exposição, tá? Então as palavrinhas aí, conforme a gente vai entrando aí nas normas, a gente vai vendo aí essas palavras aí, elas vão fazendo parte do nosso dia a dia, relacionadas, olha só, com a natureza e o tempo de exposição, né, ao agente físico, químico, né, e biológico, né, físico, químico e biológico, tá? Então a NR15 aqui, né, ela trata dos limites de tolerância, né, das atividades ou operações insalubres, né, dos riscos físicos, químicos e biológicos, tá? Que não causará danos à saúde do trabalhador durante a vida laboral, né? Então, limite de tolerância, olha só, aqui é o limite de tolerância, aqui é acima dos limites de tolerância, aqui entende-se por limite de tolerância, tá no limite, tá ali, ó, se subir um pouquinho, vai estar acima do limite. Então, o que se entende por limite de tolerância? É a concentração, a intensidade mínima ou máxima relacionada à natureza daquele agente, né, referente à tua exposição, não causará, né, que não causará dano à saúde do trabalhador, certo? Então, se eu estiver dentro do limite de tolerância, né, estiver dentro da concentração, tempo, tal, etc., né, disposição do seu agente, não causará dano à saúde do trabalhador, tá? O exercício de atividade em condições de insalubre, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região. Então a gente sabe que o nosso país aí, né, ele tem um salário mínimo aí diferente aí por região, né? Uns são um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, tá? E aí, quais são os adicionais? Né, de acordo com o salário mínimo da região. Então, se eu tenho lá a insalubridade de grau máximo, é 40% sobre o salário mínimo. Uma pizza a mais, certo? Uma pizza a mais aqui que você vai poder comprar. Né? Se for, né, uma pizza e um refrigerante aqui, né? Se for de grau médio, é só a pizza. Né? Se for de grau mínimo, talvez nem a pizza. Né? Talvez um lanchinho aí. Né? E aí, por que eu estou falando isso e fazendo uma brincadeira aqui, pessoal? Né? Porque não é vantajoso a gente trabalhar numa atividade insalubre. Né?
Porque o adicional que você ganha, né, é muito pouco, né, para você trabalhar no ambiente insalubre, né? Então, ou seja, mesmo tendo ali o limite máximo ali, né, de insalubridade, de grau máximo, é 40% do salário mínimo, né? Então, ou seja, é muito pouco, né? É muito pouco, certo? Né? Quanto que está o salário mínimo hoje aí, pessoal? Ninguém se lembra? Mais ou menos a base aí do salário mínimo? Professor, 1.100, não é? 1.100, 1.100. professor? 1.100, professor. Isso. 1.100. Né? Então, ou seja, é muito pouco, né? É muito pouco aí, tá? Então, você acaba recebendo aí, né, pouca coisa aí, né, de adicional, né? Isso 1.100 aqui, né? Mas pode ser que outras regiões aí do nosso país esteja até um pouquinho menor, tá bom? Então, ou seja, né? E aí vem todos os descontos ali, tá? Quando você vai ver, você fala, poxa, né, não está fazendo efeito nenhum, tá? No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado, né, o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Então, não é porque você trabalha, né, você tem contato ali com agentes ali que está, de repente, ali com uma exposição de, aliás, com adicional, né, de direito ali de 20% e o outro de 10%, ela fala assim, poxa, eu tenho direito a 30%. Não, né, então vai pegar ali qual que é o máximo, no caso 20, tá? E aí, né, isso não vai se acumular, tá? E também serve aqui também para 40%, 20 ou 40 e 10, e qualquer outra combinação, né, vai sempre pegar o quê? O maior, né? Então, isso não vai acumular e vai sempre aí pegar o maior, tá? Esse item aqui é super importante, né? Olha só, a eliminação ou a neutralização da insalubridade determinará o cancelamento, né, a cassação ali do pagamento adicional respectivo. A eliminação ou a neutralização da insalubridade deverá ocorrer com adoção de medidas de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Então, olha só aqui, dado importantíssimo aqui, né? Então, se você, né, se as pessoas trabalham, né, em um ambiente de trabalho dentro do limite de tolerância, a regra aqui é clara, não, né, não tem adicional de insalubridade, certo? Não tem adicional de insalubridade. Né? A gente viu lá o que é limite de tolerância, que não causa, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Vou voltar aqui só um pouquinho aqui, ó. Entende-se por limite de tolerância, ó. Entende-se por limite de tolerância o agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante a vida dele laboral, certo? Então, esse item aqui, ó, é super importante. Então, por isso, quando a gente fala do PPRA, do LTCAT, do laudo de insalubridade, né, que precisa ter, que precisa fazer, né, que precisa ter ali as medições, que é justamente para, né, você falar até se tem direito à insalubridade ou se não tem direito à insalubridade. Né? Se aquela exposição, não é direito, né? O laudo que vai falar. Mas se você está exposto, né, a um ambiente insalubre ou não. Né? Sem medição, pessoal, não vou conseguir mensurar e avaliar isso, né? A não ser para o risco biológico, tá? Para os demais, né, a gente não consegue, né? A não ser aí para o risco biológico, que aí é o anexo 14, que aí a regra lá é clara, né? Então ele fala quem tem direito à insalubridade de grau máximo, médio e mínimo, e aí ele já dá as atividades, tal, as funções, tudo certinho, bonitinho. Então ali, beleza, ali não preciso fazer medição, né? A própria norma ela já vem, pessoal. Só a gente ler a norma mesmo que a gente vai entender ela certinho. Então ali já vem todas essas informações, né? Agora, né,
para o risco físico aí, né, e para o risco químico, a gente vai precisar aí fazer algumas medições, né, para realmente, né, comprovar ou caracterizar se aquele ambiente ele está insalubre ou não, certo? Mas se ele estiver, né, com a adoção de medidas de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, já está falando aqui, ó, a gente precisa o quê? Neutralizar, né? Está o quê? Caçado, não tem direito aí, né, ao adicional. E se de repente a pessoa tinha, né, porque o ambiente lá era insalubre, e agora ele passou a ter os limites controlados ali, tá? Esse pagamento aí, ele pode ser cancelado, né? Como está falando aqui o 15.4. Né? Então, você pode aí, né, cancelar aí o pagamento, né, do adicional respectivo, porque se você não está mais trabalhando numa atividade ou operação ali insalubre, tá? E um outro item aqui, olha só, o item B, com adoção de EPIs, né, equipamento de proteção individual. Olha a importância do EPI aí, pessoal. Né? Então, olha só a importância do equipamento de proteção individual. Então, a regra aqui ela é bem clara. Né? Então, se tiver dentro do limite de tolerância, tá? Então, o adicional ele vai ser cancelado, né? E com o uso dos EPIs. Mas o uso dos EPIs, né, é de acordo com o NR6. Então, vocês vão precisar estabelecer o quê? Né? O EPI adequado conforme o risco, tá? Conforme o risco, com as pessoas treinadas adequadamente, tá? Treinada periodicamente, tá? Treinado no uso do EPI. Tá? Ah, professor, mas é só um protetor, preciso treinar o trabalhador? Precisa. Ah, professor, mas é só uma máscara, eu preciso ensinar o cara a colocar? Precisa. Né? E não só a colocar. Então, você vai precisar ensinar ele a colocar, você vai precisar ensinar ele a fazer a higienização, você vai explicar para ele, né, como ele faz a substituição, você vai falar para ele qual que é a vida útil daquele EPI, né, de quanto em quanto tempo ele deve fazer a troca, né, você vai falar para ele aonde ele deve guardar, né, e conservar, então, ou seja, de acordo com a NR6, né, e tudo isso comprovado, assinado, né, na ficha de controle de entrega, né, na ficha de treinamento ou na lista de treinamento do EPI, né, com o EPI com o seu certificado de aprovação, tá? Com todas essas informações, tá? Então, tudo que vocês, né, escreverem lá é o que vai valer. O item A aqui, né, o que vai nos ajudar aqui é o PPRA, é o LTCAT, né, é o laudo de insalubridade, né? Então, ou seja, você vai ter, né, as informações e aí você vai verificar, você vai checar, vai analisar, vai falar assim, aqui não tem, né, aqui está tranquilo, né? Está abaixo do nível de ação, abaixo, né? Não há risco, né? Está dentro do limite de tolerância ou abaixo do limite de tolerância. Então, estes documentos aqui, eles vão te orientar, né, e a tomar essa decisão, né? E falar lá para o RH, folha de pagamento, ou seja, lá para quem for, que de acordo com os laudos lá, ó, né, os programas de segurança, né, não tem direito. Mesmo o funcionário pensando que ele tem, tá? Se está lá escrito lá, pessoal, e está dentro lá do limite, a regra é clara, certo? E a gente não pode mudar isso, tá? E com a utilização dos EPIs, né? Então, poxa, e aí, né, tanto o item A como o item B está 100% aí na nossa mão, na nossa responsabilidade, né? Então, seja, e aí o conjunto dessas duas coisas, né, ajudam ainda mais. Por quê? O trabalhador, ele pode, né, ele tem uma ideia, ele fala assim, poxa, eu trabalho aqui no ambiente insalubre, eu trabalho aqui com, eu acho que aqui tem 88 decibéis, e às vezes não tem 83, às vezes tem 80, né, e ele pensa lá que tem um nível lá bastante elevado, né, e às vezes pode ser que ele esteja certo, mas pode ser que não, tá? E aí o que acontece? Independente disso, amanhã ou depois ele sai e ele vai procurar o quê? Ele vai procurar lá, alguns, né, podem procurar aí um advogado, aí, um escritório, tal, etc., para, né, verificar os direitos dele lá para saber se ele tinha ou não. Né? E aí o que eles vão pedir? Eles vão pedir essa documentação, pessoal. Assim, ó, o José trabalhava aí na empresa do período tal a tal, no setor tal a tal, né? A gente está entrando com ação de insalubridade por todo esse tempo, né, porque ele estava exposto ao ruído e etc, 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 etc. Então,
né? Vai chegar lá a petição, lá vai chegar lá o processo, mais ou menos dessa forma aí para vocês. Aí vocês vão pegar lá o laudo lá da PPRA, o LTCAT, laudo de insalubridade, tudo lá da época que aquele funcionário trabalhou, né? E aí vocês vão enviar, falar assim, ó, de acordo com o laudo da época, né, o risco era esse, conforme a norma, né, não tem direito à insalubridade por esse motivo. Já vai estar escrito lá no próprio documento. Além, né, de todo o controle de entrega, treinamento, né, dos EPIs. Né? Então, ou seja, tem que ter tudo isso aí, pessoal, de bate-pronto. Né? Tem que ter tudo isso aí fácil, de fácil acesso, né, bem controlado, para quê? Para garantir mesmo aí toda, né, essa eliminação. Por quê, pessoal? Vocês, quando vocês estiverem na área aí, vocês vão receber muita ação trabalhista, mas é muita, não é pouca não, tá? Mas é muita, tá? Mas é bastante mesmo, tá? Eu recebo bastante, pelo menos. Você recebe bastante, professor? Sim, recebo sim. Eu também recebo muita. Né? Professor, tão importante quanto você está falando, fazendo alusão até do que você falou, a regra é clara, existem muitas reclamações aí que você atrela isso ao PPP, né? Você abastece as informações do PPP. E lá no PPP, você está dizendo que o funcionário utiliza o EPI de forma eficaz. É o que nem o 15.4.1. Para o juiz é muito claro isso, né, professor? Está lá, ó, né? Com certeza. Né? Indicando o CA e tudo mais. É isso aí. O CA, certificado de aprovação, né, pessoal? CA, certificado de aprovação, né, que garante que aquele EPI ali, né, ele era de acordo com o risco ali com que a pessoa estava trabalhando ali na época. Né? Então, e é importante que no PPRA, no laudo de insalubridade, no LTCAT, tenha lá, se tem EPI, tem que colocar o CA, né? Tem que colocar o número do CA. Por quê? Porque aí já vai completo. Né? Aí já vai completinho, né? Aí não tem muito erro. Professor, tem que colocar no documento o número do CA? Tem que colocar, no caso, tem que colocar no PPP, tem que colocar no PPRA, por exemplo, no LTCAT, tem que colocar no LTCAT, tem que colocar no laudo de insalubridade, tem que colocar assim. Certo? Ok? Certo. Porque eu tenho mexido nos documentos e eu não vi o CA, né? Eu vejo só os EPIs, mas eu não observei a questão do CA, não vi. Porque imagine agora, né? Imagine esse documento daqui a 5 anos. E aí? Né? E aí? Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou pegar um CA aqui, porque pode ser que muitos de vocês ainda até nem conhecem o CA. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um CA aqui. Pronto, deixa eu ver. Exato, pronto. Peguei um CA qualquer aqui, até o meu, tá? Então, vamos lá. Né? Então, o CA ele vai estar... né? A gente precisa ter todos os CAs aí. Então, o CA ele vai vir, né? Você consegue baixar, você consegue solicitar. Então, vem aqui, ó, certificado de aprovação, o número 43, né? 757. Então, precisa ter esse, né? CA número 757, né? Então, precisa ter, certo? Precisa ter lá em todos esses documentos aí que a gente acabou de falar. E aí, que tipo de... Professor, desculpa perguntar de novo. Quais são os documentos? É o PPP, o PPRA e o laudo de insalubridade? Que tem que colocar o CA? Todo documento que for da segurança e está mencionando um EPI, tem que ter o CA. Tá? Via de regra. Tá? Então, se você tem lá um PPRA, um PGT, né, tem que ter lá, se você tem lá o PCMSO, né, que está falando lá sobre os riscos, né, é importante que o médico coloque lá também o CA, porque ele vai ter a informação do PPRA. Tá? Então, qualquer documento aí de segurança, programa de segurança, documento, laudo de segurança, citou EPI, o EPI utilizado é a luva XPTO.
o EPI utilizado é o capacete tipo tal. O EPI utilizado é a luva, é o calçado número tal. Tem que ter certificado de aprovação, tem que ter um número lá na frente desse EPI, tá? E é o técnico que vai dizer, né, quais são esses EPIs, no caso, e a gente que tem que correr atrás desse CA, né? E colocar lá na documentação. E quem é o técnico lá? É vocês. Isso é nosso. Tá? Então, por exemplo, se vocês aí vão fazer qualquer um destes documentos, tá? Já anota aí, pode colocar aí, colocou o EPI, tem que ter o CA. Tem que ter o CA lá, certo? Se vocês contrataram uma empresa lá para fazer o documento de vocês, vamos supor que vocês contratem lá eu e o professor Claudio Honor. Professor, vocês fazem lá um PPRA, faz o LTCAT, faz o PGT, a gente faz. Então, legal. Né? E aí a gente vai lá, a gente vai nos setores, a gente vai fazer as medições, a gente vai avaliar os riscos, tal, etc. Beleza. Aí o que eu vou perguntar? Vanessa, dos riscos aqui do setor A, quais são os EPIs que os funcionários utilizam? Você pode me mandar o CA que você tem? Você que vai me mandar ainda os CAs. Né? Para quê? Para que a gente coloque, né, no nosso documento para que você esteja aí 100% legal. Né? Para que você aí, até na hora de procurar alguma informação, facilite. Né? Entendeu? Então, assim, a gente vai colocar todas as informações. Né? Então, se você está comprando aí, vamos supor assim, né, pedindo para alguma empresa para estar fazendo, tá? E aí pode ser a empresa que só vai citar lá o uso de EPIs, né? Mas aí depois você fica perdendo tempo aí para procurar, tal e etc, que é o exemplo que você acabou de falar, né? Mas lá não tem, né? E aí a pergunta que a gente faz é, e agora? Não tem, e agora? Como é que vai fazer? Qual é o EPI que usa lá? Não sabe, né? Então, ou seja, o CA é como se fosse o registro lá do EPI, né? Porque ele tem um período de aprovação, né? Então, vamos lá. Olha só a importância, né, do EPI. Peguei qualquer um EPI aqui, tá? Então, vamos lá nessas aqui, ó. Certificação. Então, vamos imaginar que a gente está fazendo lá um documento de segurança lá para vocês, tá? Então, ou seja, legal. E aí usa essa calça aqui, ó, calça confeccionada, né, em poliéster, forrada com manta isotérmica, né, ajuste na cintura através do cordão e barra lisa. Legal. Então, uma calça térmica. Legal. Mas você tem o CA disso aí? Eu tenho o CA. Então, me mandou o CA lá para mim, o professor Claudio Honor, e a gente vai colocar o número lá do CA, né? A gente pode até colocar a validade lá também e o fabricante, né? Oi, alguém? Professor, se por exemplo, essa lista de EPIs, ela tá numa tabela, tipo, você pode até criar uma nova coluna e você coloca o CA do lado, no caso, né? Pode ser, tá? Imagine onde vocês trabalham, pessoal, todos os EPIs, todos, 100% deles, vocês têm que ter o CA deles lá vigente. Se vocês vão ter numa planilha Excel, se vocês vão ter ele físico, se você... Não sei, né? Mas precisa ter, tá? Precisa ter ele lá ou numa planilha Excel, ou, né, numa pasta, em algum meio de controle, tá? Vocês precisam ter aí o CEAS aí de todos os EPIs, de todos, tá? Sem exceção. Ok? Todos, sem exceção. Então tem que ter lá, né, uma coluninha lá, nome do EPI, tá? CA do EPI, estou dando um exemplo, tá? Fabricante, data de validade, né? Até para você controlar e renovar aí os seus CAs, tá? E aí tem lá, o produto é nacional. Para que serve este EPI? Olha só, só um segundinho, aprovado para as proteções das pernas dos usuários contra agentes térmicos, frio, para ambientes abaixo de 5 graus negativos. Pois não, Vanessa. Tá, você está falando, por exemplo, quando você é técnico da empresa. Mas, assim, quando você elabora esses documentos para uma outra empresa que você
essa empresa que tem que saber, por exemplo, a validade dos CAs, né? Isso, a tua não. função não é colocar os CAs lá, ou você Não. tem que colocar a validade, fabricante, tudo, no Não, documento? não. Por exemplo, se você chamar eu e o professor Claudio Honor lá para a gente fazer, nós vamos fazer. Nós vamos entrar lá na tua empresa, nós vamos fazer lá os documentos, certo? E aí, a gente vai pegar o nome lá dos EPIs que você tem. Só que você tem que ter o controle dos seus EPIs, né? E aí, o que vai acontecer? A gente, na hora que você passar os números dos CAs aqui para nós, a gente vai dar uma avaliada, verificar se está correto, se não está, se é para aquela finalidade que se destina. Se não for, a gente vai te orientar, né? Mas, a princípio, já é para você já ter tudo isso, entendeu? Já é para você tudo isso. Se você não tem isso, tá muito ruim, né? A questão de segurança. Mas assim, eu estou falando no caso de a gente estar elaborando essa documentação para a empresa. Então, a empresa solicitou o nosso serviço e a gente vai elaborar essa documentação. É como você disse, eles vão passar uma relação de EPI e a gente vai ver se está ok, e aí você vai passar um feedback ali na documentação, né? Tipo de recomendação. Ó, se você for a técnica lá contratada, você é contratada lá, tá bom? Você é CLT lá, contratada. Você vai ter que identificar o risco, né? Identificou o risco, avaliou o risco, você vai ter que buscar no mercado quais são os EPIs que atenuam, né, aquela condição de risco. É você, TST, que vai ter que fazer isso. Tá bom? Então, é você, TST, que vai ter que fazer isso, tá? Se você contratar uma empresa, se vocês contrataram uma empresa, tá? Teoricamente, já é para vocês terem isso, né? Então, o profissional lá que vai elaborar lá, a empresa que vocês contrataram, vamos imaginar que lá tem risco de frio, tá? Um exemplo, estou usando o próprio CA aqui, tá? Vamos imaginar que lá tem o risco de frio, tá? Tem o risco frio, tem o risco físico frio, tá? E aí a gente chega lá para vocês e fala, você tem algum EPI que você utiliza aqui para o frio? Não tenho nenhum. Nada? Nada. A gente vai sugerir para você, entendeu? Qual o EPI adequado para você colocar, certo? Se você falar, tenho, então me passa o seu CA para eu relacionar o risco com o teu CA, com a tua medida de controle, entendeu? Aí você vai colocar tudo isso na documentação, né? Vai colocar tudo isso na documentação. Tá bom? Ficou claro aí, pessoal? Pessoal, perguntem aí, tá bom? Não ficou claro aí, né? A gente vai tentando aí de outras formas aí para isso é importante. É porque, professor, a empresa que eu estou trabalhando, a gente trabalha com a elaboração desses documentos, entendeu? Então, a empresa vai lá, o técnico vai lá, faz toda essa avaliação. É por isso que eu estou fazendo esse monte de perguntas, né, para entender um pouco melhor também. Então, é o técnico que vai lá fazer a avaliação, por exemplo, tem empresa que já tem um técnico, aí ele já tem um PPRA e a gente só faz o PCMSO. Aí tem empresa que não tem técnico, então a gente tem que fazer o PPRA, o PCMSO, LTCAT. É por isso que eu tô ainda com esse monte de dúvida. Tentando entender, porque é o outro lado, né? A gente está prestando serviço, a gente não está sendo o técnico da empresa. Então, a gente está prestando um serviço. Por exemplo, ó, se vocês contratam a gente, estou dando um exemplo, vocês contrataram a gente para quê? Por exemplo, eu te contratei, para quê? Eu te contratei, para quê? Você está fazendo um PPRA lá, para quê? Como você comentou. Para você fazer o programa de prevenção de risco, né? Você que vai ter que fazer todas as medições e tal. Inclusive, querer saber sobre esses EPIs, né? Exato. Certo? Então, se a gente não está fazendo isso, tem alguma coisa aí que não está legal. Entendeu? Se você está me contratando, se eu estou te contratando lá, falar assim, Vanessa, preciso que você faz aqui, identifica aqui os riscos aqui para mim aqui, faz um PPRA, faz um PPRA completinho aqui para mim. Você vai me entregar o PPRA sem os EPIs, sem os CAs, sem identificar as medidas de controle? Aí não é um PPRA. Você está me entregando um documento que pode ser que ele até me prejudique.
Porque se eu não tenho EPI lá, que atenua um risco, hein, professor? Já pensou o risco? É isso aí, Não pois é? Se você está me entregando um PPRA e aí você não coloca as medidas de controle que eu tenho, sejam elas de engenharia ou individual e administrativas, aí tem alguma coisa. Aí eu só estou te entregando um documento lá. Pode ser que você tenha problema mais para frente. Por isso que a gente precisa saber pedir, pessoal. Né? Então, assim, eu posso contratar empresa de fora? Pode, deve, né? A gente faz muita coisa contratada, a gente contrata muita assessoria, né? Só que você precisa saber pedir também, né? E aí, se você saber pedir, vou dar um exemplo meu aqui, eu não vou abrir aqui, mas eu tenho, né? Eu tenho 11 CDs, professor, 11 CDs, então tem uma empresa que está fazendo PPRA para a gente, né? E, inclusive foi a semana passada agora, aí me mandaram lá o PPRA. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso revisar o PPRA. Então, o PPRA ele veio todo inconsistente, né? Então, poxa, eu tive que fazer um texto lá gigante lá para fazer as correções, né? E as dúvidas que eu tinha lá dos coisas que eles acabaram colocando, certo? Então, a responsabilidade é minha também que contratei. Então, não é porque você está me entregando um PPRA que ele está de acordo, que ele está certo. Então, eu preciso revisar e eu preciso até validar o PPRA. Entendeu? Então, não é porque eu te contratei, você foi lá, fez o PPRA, me entregou e eu já vou engavetar ele, né? Então, tá errado, né? Então, você me entrega o PPRA, eu vou revisar o PPRA, a gente precisa revisar o PPRA, né? A gente precisa discutir, né? Se eu tenho dúvida, eu vou ligar lá para a empresa, lá para a pessoa, o que é isso aqui? Isso aqui é do quê? Isso é referente a quê? Tá faltando isso? Por que vocês colocaram isso? Ah, legal, eu não sabia que tinha isso, entendeu? Então, né? Porque senão depois, é isso que eu comentei, senão pode ser que a gente tenha problema aí depois. Você tem todos os controles e lá no seu PPRA não tem nada. Professor, eu tenho uma outra dúvida referente ao CA. Tipo, um produto, ele pode ter o mesmo CA e ser, por exemplo, vendido por... Não, ele vai ter o mesmo CA e sempre vai ser o mesmo fabricante, no caso. Sim. Sempre. Sim. E no documento tem que colocar o fabricante também. Além de colocar o CA, mesmo que não seja eu que vou comprar, por exemplo, que você vai fazer a lista, a relação ali para a empresa, você tem que colocar o CA e o fabricante, no caso. Você pode imprimir até, né? É importante você colocar para cada risco qual é se você está relacionando EPI, qual é o CA, né, daquele EPI. E aí, por exemplo, ó, aqui é um CA, é uma página o CA, tá, pessoal? Uma página, ó, né? A maioria dos CAs, 99%, é uma página, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai imprimir isso e vai colocar junto em anexo, né? Em anexos, segue os CAs mencionados no PPRA. Nossa, professor, que interessante. Tudo bem, pessoal? Ok, turma? Então, vamos lá. Então, legal. Aí a gente está vendo aqui, ó, olha só para que serve. Ele está aprovado nesse processo para isso aqui. Certo? E aí eu tenho que avaliar lá que ele não é resistente à água, né? Não, ó, penetração de água. O EPI obteve os seguintes níveis. Então, tem mais algumas informações aqui, técnicas aqui, né? A marcação do CA está na etiqueta, a referência da empresa é essa aqui, tem os tamanhos estes aqui, tem as normas técnicas aqui de fabricação, o número de laudo, né? Então, a gente não vai colocar tudo isso, né? Mas é importante que você mensure pelo menos, né, o número do CA aqui, pessoal. Tá? E aí tem o nome da empresa tal, e tudo que a gente acaba colocando, a gente vai o quê? A gente vai inserir aí como anexo. Tá? Fazer algum adendo, mestre? Não, professor, é isso mesmo, né? E aí, ó, até a Vanessa tem razão no que ela está falando, porque geralmente a norma ela coloca o empregador responsável, né? Então,
Às vezes o empregador ele pega a documentação e não lê, né? Ele entende que é uma empresa de assessoria que mandou tudo mastigado e às vezes não é isso, né? Precisa ter, é o que você falou, né? Precisa saber pedir, o outro precisa saber explicar, então é um conjunto de ações, né? Exatamente, professor, né? Esse conjunto de ações aí, né, que faz aí é todo, né, que faz aí a gente garantir ali a segurança e a saúde das pessoas, né, e até baixar o risco, né? No caso ali daquele item A e do item B, né? Da NR15. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, ó, o perito lá, o cara que entrou lá com o processo, ele vai pedir isso aqui, pessoal, também, né? Então, por isso que a gente está falando que tem que ter anexo. Porque depois que passou tanto tempo, e aí, onde é que está agora esse CA? Você mencionou aqui que tem EPIs, mas que EPI, que CA, de onde que é, serve para quê? Será que é o EPI de acordo com o risco? Não sei. Certo? Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui um. Deixa eu pegar um outro aqui, ó, rapidinho, só para a gente falar de um outro CA aqui. Estão vendo esse aí, pessoal? Certo. Sim? Sim, da botina. Isso. Então, vamos lá. Ó. Né, ó, um outro número aqui de CA, né? Validade 5/4/2023. É uma botina tipo B. Né? Então, para que ela serve? Ó, proteção para os pés, que tem aqui. Né? Então, poxa. Confeccionada do quê? Fibra, tal. Material, biqueira de composição, antiderrapante, energia. Olha aí, de segurança. A gente tem que garantir. A gente vai ter problemas aí. Não tá, se o equipamento não está adequado com o risco, né? E assim vai, certo? Então, né, tem algumas informações aqui, o fabricante, né? Ó, uma folha, uma página. Tá claro isso aí, turma? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que o silêncio diz que não. Então vamos voltar lá para a NR15, professor. Tá claro, professor, mas assim, junto com o fabricante, você pode colocar também a indicação, né? Para ficar mais completa a informação. O que não pode faltar é a informação, Vanessa. Tá bom? Se você colocar as informações, eu quero colocar, pode colocar, tá? O que não pode é faltar a informação. Você ter um EPI, né, e você não citar o CA, nem o CA dele, né? Então aí é complicado, né? Aí é bastante complicado. Então, A Raquel conseguiu voltar, professor. O pessoal tá com um problema aí de acesso, tá caindo aí, mas eu tô tentando puxar aí, mas hoje tá meio difícil. Hoje tá meio difícil mesmo. Não, tá complicado. E boa noite a todos, viu? Boa noite, Raquel. Bom, vamos para tá claro isso aqui, pessoal? Importantíssimo aqui, né? Entender o conceito aqui, a importância. Sim, professor.
Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança do trabalho, comprovada em insalubridade por laudo técnico, engenheiro de segurança ou médico do trabalho, devidamente habilitado, tal, então, ou seja, né, o laudo de insalubridade, né, é o engenheiro ou médico do trabalho, certo? É um dos dois, ok? Técnico pode? Não. Técnico pode fazer o PPRA? O engenheiro também. E aí, pessoal? Aproveitando aqui, né? Eu saiba é o técnico, né, professor? O técnico faz. Pode fazer? Está autorizado? Pode fazer e deve fazer, beleza? Professor, eu posso fazer fora do PPRA? Pode fazer, não tem problema, né? Deixa eu só comentar mais um ponto, esse ponto importante, né? Acho que vale a pena um comentário da experiência nossa mesmo. Então, por exemplo, às vezes a gente está numa empresa lá, pessoal, né, que tem coisa para a gente fazer durante uns 30 anos ou mais, né? E às vezes o SESMIT lá é só você, às vezes o SESMIT é você e mais um TST, né? E a gente, né? E a gente faz muita coisa, né? Então, conforme a gente vai descobrindo, né? Como a Vanessa aqui agora, né? Vai descobrindo, né? A gente vai descobrindo as coisas e fala, nossa, né? Tem que fazer tudo isso ainda, é isso mesmo, né? E a gente está lá para isso, né? Mas um ponto importante, pessoal, é que às vezes você se depara numa situação lá dentro da organização, você fala, poxa, eu não vou dar conta de tudo isso, né? E isso acontece, né? Eu acabei de dar um exemplo aqui que, né, a PPRA lá a gente não faz, é uma outra empresa que faz, certo? Então, ou seja, é importante você olhar o seu processo de segurança, né, as coisas que você tem lá para fazer, né, as prioridades, as urgências, né? E aí você listar tudo isso, né? Colocar no papel mesmo lá, coloca lá no papel, coloca no caderno, coloca no computador, numa planilha, numa lista, enfim, né? Coloca aí todas as ações que você tem que fazer, depois lista aí as ações, né, que são prioridade 1, 2 e 3, sendo 1 aí a mais crítica, né? Quais são os prazos, né, que isso são vencidos aí, né, que você precisa entregar, tá? E aí depois que você fez tudo isso, é importante que você olhe lá para o que você já escreveu e fala, bom, o que eu vou conseguir fazer aqui? E coloca, bom, eu vou conseguir fazer esse item 2 aqui, o item 5, tá? O item 10, o item 20, o item não sei o quê, barará, certo? Tá. E os demais, eu também preciso fazer? Preciso. Eu vou conseguir fazer? Não vai, né? Quando você coloca lá, né, o seu plano, você faz o seu planejamento, tal, etc., você vê que você não vai conseguir fazer, né? E aí, o que você precisa fazer? Precisa contratar, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhum tipo de problema você contratar uma assessoria. Ah, professor, mas eu vou perder o emprego, o cara me contratou para eu. Tem muito técnico ainda que fica nessa pegada aí, né, e acaba se enrolando depois, né? Então, ou seja, pega lá para o chefe lá de vocês e fala, ó, a gente tem tudo isso aqui, ó. Isso aqui é prioridade 1, 2 e 3, essa aqui tem que entregar, essas aqui dá para a gente fazer, essas aqui não dá para a gente fazer, não tem braço, não tem perna, e vai acontecer na prática, tá? Mesmo se você, né, mesmo se o SESMIT lá for um TST, 2 TST, 5 TSTs, né, vai acontecer esse processo. E vocês precisam estar aí com a mente bem aberta e clara para saber o que vocês vão contratar, né? Para quê? Para poder entregar, né? Isso faz parte, pessoal, todos os setores da organização onde vocês forem trabalhar, onde vocês trabalham, contratam serviços de terceiros adicionais, assessoria, consultoria, etc. Só a segurança aqui, né? De vez em quando a gente encontra uns amigos aí, né, professor, que fala, não, né, o cara bate no peito lá e fala, não, eu faço tudo. Não faz, gente, tá? Não faz, tá bom? Porque não dá para fazer tudo, né? Um técnico de segurança, ou que seja 5 lá técnicos de segurança, né? Tem 5 por quê? Porque a empresa é muito grande, tem um número de funcionários muito grande, tem várias áreas, então assim, o serviço também ele é proporcional, né? Então, ou seja, tem que ter isso, pessoal, muito claro, tá? Então, assim,
tem que avaliar, colocar, né, o que que você consegue fazer, o que que você consegue fazer internamente, o que que você não consegue fazer internamente e contratar. Né? Eu não sei o que que vocês acham, não sei o que que vocês pensam, né? Acho que seria até legal a gente ouvir um pouquinho disso, né, professor? Sim, vamos ouvi-los. Certo. Até porque tem empresa que nem tem os equipamentos, né, professor, para fazer toda essa medição. Tem empresa que não tem. Também. O que mais, pessoal? Depois a gente faz uns comentários aí. O que mais que vocês acham aí? Acha que sim, acha que não tem problema não, pessoal. Fala, professor, eu acho que não tem que fazer isso aí não. Acho que a gente tem que fazer tudo, também não tem problema. Mas a gente queria ouvi-los aí um pouquinho aí. O que que vocês acham aí? Eu acho que é importante, professor, a gente saber que a gente tem essa opção, né? Porque muitas vezes eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me cobro muito, né? Então eu acho assim que a gente não pode também carregar o mundo nas costas, né? Tem algum momento que a melhor coisa é você procurar outro serviço até para você dar conta de tudo. Certo. Mais alguém, pessoal? Pessoal, por que a gente está falando isso, né? Porque é bom vocês saírem, né? Cada um de vocês tem um pensamento, a gente tem o nosso, a gente já está um pouquinho mais calejado, né? E é bom a gente falar, apresentar do que a gente sabe, de algumas coisas, do que a gente já passou, né? E parte de contratação, pessoal, faz parte de todo setor, em qualquer setor da organização, e a gente não pode ser diferente, tá? Porque o que você não conseguir entregar, gravem bem isso, o que vocês não conseguirem entregar de segurança, tá? Chegar lá no final do ano, ou no prazo lá de vencimento de cada ação, de cada trabalho, o que vocês não conseguirem entregar, vocês serão cobrados. Tá? Vocês serão cobrados. Né? E aí, não adianta depois falar lá pro chefe, falar assim, poxa, mas eu tô sozinho aqui, é só eu e o fulano. Ah, por que você não me avisou? Por que você não procurou uma assessoria? Vocês vão ouvir isso aí. Por que você não contratou alguém para fazer? Poxa, você não sabe que não dá pra gente fazer tudo? Então a gente precisa priorizar, vocês vão ouvir isso aí. Tá? Então, ou seja, o que vocês não entregarem, não é porque não interessa, pessoal, se está sozinho, se é um só, se é dois, se é cinco, o que vocês não entregarem, vocês vão ser cobrados. E se tiver ainda fiscalização, auditoria, né, olha só, se tiver fiscalização, auditoria, né, alguma outra coisa assim, né, uma multa, alguma coisa, tá? O chefe vai falar a mesma coisa. Por que que não me avisou? Por que que não falou? Né? A gente teria aí contratado uma empresa para nos ajudar, tá? E principalmente para aquelas empresas onde a gente está no comecinho ali de segurança, às vezes, né? E aí tem muita coisa mesmo, né? Aí você precisa dar um gás, alavancar na cultura de segurança, alavancar nos documentos, nos procedimentos, e aí, poxa, você vai alavancar como? Como que você vai conseguir um resultado melhor, né, em curto espaço de tempo? Não tem mágica, pessoal. Entendendo, turma?
Alô? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Agora sim. Entenderam aí, pessoal? E é importante, né, professor, também saber que do outro lado, às vezes, na maioria das empresas, você encontra pessoas leigas. Então você precisa explicar o beabá, né? O custo-benefício, se essa empresa que você for trabalhar, existem reclamações trabalhistas ligado ao tema. Então fazer todo um trabalho de rastrear as informações para dar embasamento para essa pessoa que está te contratando, que talvez não seja da área de segurança do trabalho. Então explicar ao dobro, né? O custo-benefício, tudo aquilo, todo o investimento vai ter um resultado depois, né? Então começa a mostrar números aí para a empresa que há necessidade de fazer isso, né? Então fica mais fácil o trabalho, né? Sem dúvida, né, professor? Uma ação de trabalho, uma ação trabalhista que você perde, já dava para pagar aí durante uns 2 anos aí serviço de assessoria, para você alavancar muitas coisas. Né? Então, tem que ter muito essa visão hoje aí para não ficar tomando paulada toda hora, pessoal. Então tem que ser aí, tem que pensar, tem que ser estratégico também. Né? É um pouquinho isso que o professor Claudino comentou. Tá? Você precisa explicar, reexplicar, né? É um trabalho duplo, né? Precisa apresentar, mas precisa, tá? E aí, por exemplo, a partir do momento que você tem lá listado as suas, né, as suas ações, né? Colocado ali o nível de prioridade, colocado o nível ali de criticidade, colocado ali o que vocês vão fazer internamente, o que vocês querem, né, contratar, por exemplo, né? E aí, quando você mostra isso para o teu chefe, lá para o empregador, se ele falar que sim, legal. Se ele falar que não vai dar, tá legal também. Só que ele já está ciente, né, que a prioridade é aquela e que a gente não vai conseguir fazer. E é um risco que está correndo, certo? Então, ou seja, quando a gente coloca as coisas aí, né, bem alinhada, né, transparência, pessoal, colocar lá mesmo as coisas que estão lá e falar assim, ó, humanamente é impossível aí a gente fazer tudo isso só nós aqui, tá? Então, então, olha só as nossas prioridades, olha só os prazos que tem, né? Porque, pessoal, é bastante coisa, né? Por mais que a gente fale que é bastante coisa, vocês vão saber mesmo quando vocês estiverem na área, né? O tanto aí de coisa que, né, a gente acaba aí sendo responsável. Professor, posso contar um caos? Claro, professor. Professor? Opa, claro, professor. Posso contar um caos? Opa. Ex-aluno nosso, hein, gente? Ó, aluno de cursos anteriores. Ele uma vez me procurou e falou, professor, a gente vai fazer dosimetria? Depois, a hora que o professor fala de ruído, ele vai falar de dosimetria e tal, né? Posso fazer dosimetria? Então, o chefe dele, que não era da área de segurança, falou assim, não, eu não quero que ninguém fique sabendo dessa avaliação. Vamos fazer essa avaliação no sábado, que não tem ninguém na empresa. E aí, professor? Aí é cruel, professor. E é isso, né, professor? Bem isso, né? Vocês entenderam, gente, esse cenário? De estar escondendo dos funcionários a avaliação e fazer uma avaliação no final de semana, que não tem ninguém trabalhando, máquinas não estão funcionando, não tem ruído, né? Então dosimetria não vai dar nada. Não vai dar nada.
A gente vai falar disso aí. Vocês vão ver como a gente resolve isso aí, né, professor? É verdade. E o caso é, né, gente, é lógico, a empresa tem que fazer o que o chefe manda. É assim, bom, em certos casos sim, mas espera aí, eu tenho que explicar o certo e o errado, né? Peraí, se a gente pedir ao sábado, você tiver uma reclamação trabalhista e os números estiverem errados, vai vir um perito aqui, ele vai contar um auxílio trabalhista para todo mundo que estiver envolvido. Então, as pessoas fazem as coisas aí e depois jogam até pra gente, tá? Mas você não me falou nada que poderia fazer no sábado, então não falou nada, né? Então, olha só o comprometimento. E, às vezes, a culpa vem no próprio técnico, né, professor? É você dar o tiro e a bala voltar para você. Aquele tiro no pé, né, professor? Verdade, isso mesmo. É aquilo que a gente comentou agora, né? Então, você não me explicou, né? Você não me falou que tinha que fazer com a operação normal. Você não me falou que eram essas as prioridades. E agora a gente... Se você tivesse me falado, a gente tinha contratado alguém, a gente tinha feito na hora que a fábrica tivesse 100% funcionando, né? Agora você não me fala nada. Ok? A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através da avaliação pericial pelo órgão competente com prova de inexistência do risco à saúde do trabalhador, né? Então, a gente já falou disso aqui, né? Se você tem alguma relação trabalhista, alguma reclamação, o perito vai lá, vai verificar toda a documentação, pode fazer as avaliações dele, né? Vai pedir uma série de documentos, que são esses que a gente acabou de falar, e etc. Tá? É facultado a empresas, né? É facultado às empresas e os sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através das DRTs, a realização de perícias no estabelecimento. Hoje é mais fraco isso aqui, né? No passado já foi bem mais forte, né, professor? Então, hoje nem tem muito isso, né? Mais para algumas situações aí mais críticas, construção civil, agroindústria, né? Algumas indústrias têxteis aí, né? Ainda tem um pouco, mas hoje está bem menos. Nas perícias requeridas às DRTs, né? Que nem existe mais, né? Muitos locais aí, desde que comprovada a insalubridade, né, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido, o perito descreverá no laudo, né, técnico com a aparelhagem utilizadas, então quando ele vai lá, fazer a perícia, né, ele também leva lá os equipamentos dele, tá? O disposto no item, né, 15.5, não prejudica a ação fiscalizadora do MTB e nem a realização, né, do ex-ofício à perícia quando solicitado pela Justiça nas localidades onde não houver o perito, tá? E aí depois a gente já entra aqui no anexo 1, que a gente não vai entrar hoje, tá bom? A gente vai entrar aí na próxima aula. Tudo bem aqui, professor? Professor, acho que tem um detalhe aí na questão do perito lá, né, professor? Se não houver acordo entre as partes e houver uma perícia, quem perder parece que paga, né, com essa nova reforma trabalhista, né? Sim. Aí eu sou advogado, falo, professor Eduardo, se a gente perder, nós vamos ter que pagar uns 3, 4 mil. É melhor ficar por aqui, né? É verdade. Olha só que pressão que cai do trabalhador, né? É muita, né? Bom, então essa foi a introdução aqui, né, um pouquinho aí, né, das questões aí de atividades e operações insalubres. E aí na próxima aula a gente já entra no anexo 1, né, que é a parte de ruído, que é curtinha também, né, acho que umas 2 aulas aí a gente deve acabar ela aí também, né. Tudo bem, pessoal, até aqui? Podemos encerrar? Beleza, então, turma? O professor quer fazer algum comentário a mais para fechar? Professor! Pode explicar tudo de novo? Opa! Ô, professor, só Agora que eu consegui entrar na aula, a aula acabou. Sacanagem, hein? Oi, Edneide. Exatamente isso que eu ia colocar, professor. Alguns alunos estão com problema, essa parte de chat aqui hoje realmente foi complicado aí, sim, né? Foi mais tenso, é verdade. Mas tá bom, fica pra próxima.
Então, fechado então, turma. Então, boa noite aí para vocês, bom jantar aí e até quinta-feira aí, se Deus quiser. Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.